O cadáver santo é um dos mais importantes conceitos de Steel Ball Run, mas também é um dos mais misteriosos e confusos. No vídeo de hoje, eu vou tentar explicar e desvendar as origens, propriedades, mistérios e nuances que esse objeto traz. Mas para isso eu vou precisar da ajuda do meu amigo Tim da Montanha. Se apresenta aí, meu bom. A parte de 7 me intriga justamente por abordar assuntos religiosos tão misteriosos ao mesmo tempo. Então, eu não poderia deixar de aparecer nesse vídeo, é claro. Saudações a todos, e vamos entender tudo por trás desse tal cadáver santo. Então é isso, vamos lá. Primeiro a gente precisa discutir a origem desse artefato, porque antes de ser um cadáver, ele já foi uma pessoa. Durante Steel Ball Run nós vemos a história do santo, e é extremamente implícito que se trate de Jesus Cristo, mas não existe nenhuma confirmação oficial disso, mesmo a sua aparência e a sua história tendo diversos paralelos com os relatos bíblicos, inclusive com alguns versículos sendo citados. Então, na minha opinião, é correto afirmar que ele é a versão de Jesus do universo de Steel Ball Run. De qualquer forma, esta história data de 2000 anos atrás, quando este indivíduo apresentou novas ideias para os homens. Porém, sua existência foi vista como perigosa pela sociedade da época, que acabou crucificando-o no Calvário. No entanto, 3 dias após sua morte, ele ressuscitou e após sair do seu caixão foi em direção de José de Arimateia, o homem que o envolvera morto em um lençol que foi responsável por perfumar seu corpo com especiarias. Ele agradeceu a José e disse apenas: "Vou ao leste." José aos prantos indagou se voltaria a vê-lo um dia. Ele então desenhou 9 pontos na areia e disse: "Tudo que gira torna-se encíclico." Ele então partiu em direção a uma luz e desapareceu, continuando sua jornada para o leste. Os 9 pontos que a figura desenhou formavam uma espécie de mapa. Mesmo assim, ninguém conseguiu decifrá-lo, duvidando inclusive da sua autenticidade. Ainda assim, José o desenhou cuidadosamente e o guardou por toda a sua vida. Ele se tornou um missionário e continuou viajando, chegando ao extremo norte da Inglaterra, onde construiu o mais antigo santuário cristão de Glastonbury e lá morreu. Durante esse período, o santo vagou por muito tempo em direção ao leste, convivendo com diversos povos, aprendendo diversas línguas e culturas, e mesmo com o tempo passando, a sua jornada não terminava. Ao chegar no máximo do extremo leste que ele podia, ele passou a construir um barco, sendo ajudado pelas pessoas da região. Ao terminar o barco, ele continuou navegando em direção ao leste através do oceano. Ao atingir a terra, ele decidiu permanecer por lá até seus últimos dias, convivendo com os nativos. Em seus últimos momentos, eles disseram: "Nosso desejo é de algum dia te ver novamente." Tempos mais tarde ocorreu um terremoto naquela região, e as falhas sísmicas causaram um rompimento do solo. Após isso, uma tempestade atormentou a região e uma enchente destruiu aquelas terras. As terras onde o santo havia chegado eram um continente, e como seu cadáver não apodreceu, ele acabou sendo dividido em 9 partes, que foram espalhadas pelo vento e pela areia, indo cada vez mais para o leste. Às vezes pássaros e outros animais a carregavam. Às vezes eles iam parar em cima de árvores, às vezes nos rios, e aí, ao longo da história, enfrentou muitas outras tempestades e terremotos. Foi então que em 1191 d.C., 5 metros abaixo do mosteiro de Glastonbury, no sudeste inglês, um antigo mapa escrito em um pergaminho foi encontrado. Era uma relíquia de José de Arimateia. Porém, ninguém conseguiu entender o mapa, pois ninguém havia visto costas nesse formato. Era um lugar onde ninguém mais esteve, uma terra que ninguém conhecia. Mas então, no século XVI, o mapa foi roubado e caiu em mãos desconhecidas, desaparecendo de Glastonbury. Anos depois, um humano em um deserto nos confins de San Diego estava fazendo um treinamento junto a um grupo de soldados, mas eles acabaram sendo aniquilados em um acidente. No entanto, ele sobreviveu e encontrou o coração do cadáver, que acabou se fundindo a ele. Após esse dia, sua vida foi mudada para sempre e eventualmente ele se transformou no presidente dos Estados Unidos, tendo como objetivo localizar as demais partes do cadáver santo. Essa pessoa era ninguém mais, ninguém menos que Fanny Valentine, o presidente dos Estados Unidos, que usa Steel Ball Run como uma desculpa para procurar pelas demais partes do cadáver santo, cujas localizações estão descritas no mapa de José de Arimateia, que de alguma forma chegou em suas mãos. Um aspecto importante de salientar aqui é que as partes do cadáver só existem no universo de Steel Ball Run, dentre todos os multiversos. Nos outros universos, os participantes da Steel Ball Run procuram por diamantes ou outros bens preciosos, um possível indicativo de que o universo de Steel Ball Run e de Chojolion seria o universo principal e os demais seriam apenas ramificações dele. Quando as partes do cadáver são espalhadas pelo continente norte-americano, elas acabam criando formações geológicas conhecidas como Devil's Palms, ou Palma do Diabo. Elas recebem esse nome pelo seu formato parecer uma mão. Quando uma pessoa entra em contato com um desses locais e sobrevive, ela ganha um stand
stand, ou em casos mais raros, uma parte do cadáver santo. Existem 4 localizações conhecidas: o deserto do Arizona, que contém o braço esquerdo, a Sugar Mountain, que possui as orelhas e o braço direito, uma terra próxima a San Diego, que possui o coração, e o topo das Rocky Mountains, que contém os 2 olhos. Existem 9 partes do cadáver: o coração, o braço esquerdo, os olhos, a espinha, as costelas, as orelhas, o braço direito, as pernas e o crânio. E agora que a gente já contou a história do corpo, a gente vai falar sobre cada parte dele em específico. Coração. Ele foi encontrado por Fanny Valentine em um deserto perto de San Diego e foi responsável por conceder a ele seu stand de 4C. Após adquirir o coração, a palavra consciência apareceu no seu peito, tendo um padrão semelhante ao da localização das demais partes pelo país. O braço esquerdo. Ele foi encontrado por Johnny Joestar no deserto do Arizona, sendo responsável por conferir a ele o stand Tusk. Ele possui um buraco no lugar da mão, sendo uma referência às chagas de Cristo, os ferimentos que ele sofreu ao ser pregado na cruz. É deixado a entender que o Tusk é um dos guardiões do corpo, pois ao ser desperto ele diz movere cruz, que em latim significa mova suas pernas, e eventualmente coloca essa frase no braço do Johnny, que seria uma pista para a localização dos olhos do cadáver. Ele acaba se tornando o stand do Johnny, que após evoluí-lo não precisa mais de uma parte do corpo para manter. Olhos. Os olhos possuem um guardião que é um stand de forma robótica, que é invisível a não ser que seja coberto por areia, segurando cada um dos olhos em uma das mãos. Os olhos têm a palavra turbo escrita na sua íris, significando turbilhão ou redemoinho caso você traduza do latim. E tem como poder primário fazer o usuário enxergar partes do corpo que estão sobre a posse de outra pessoa. O olho direito é assimilado pelo gyrosepele, garantindo a ele a habilidade do scan. Quando o scan é ativado, as steel balls passam a ter olhos, que aumentam a aptidão do gyro para o spin e a sua visão, permitindo que ele veja remotamente e enxergue através dos corpos como uma espécie de raio-x. Já o olho esquerdo é assimilado pelo Diego Brando, permitindo que ele continue a usar os Scary Monsters, um stand que naturalmente não era seu. Espinha. É descrita pelo Valentine como a parte mais importante do cadáver por estar localizada no centro do corpo humano. Além disso, ela também está localizada no Kansas, que é o centro do continente norte-americano. A primeira a entrar em contato com a espinha é a Lucy Steele, mas nada aconteceu com ela. Já quando Blackmore roubou a espinha da Lucy, a espinha demonstrou a capacidade de teletransportar as coisas, já que Blackmore e tudo ao seu redor foram reposicionados a 36 km de onde estavam. Logo após isso, a imagem do santo se apresenta para o Blackmore, dando a entender que a espinha é uma forma de se comunicar ou até mesmo invocar ele. De qualquer forma, a Lucy conseguiu matar o Blackmore e a espinha se fundiu ao Johnny, mostrando a localização de outras 4 partes do corpo, sendo a informação mais completa que uma parte do corpo já deu. Em algum momento, a Hot Pants roubou a espinha do Johnny, mas deixou uma vértebra com ele para que ele mantivesse o seu stand. Tempos depois, o próprio santo entra em contato com o Johnny e dá uma dica para ele usar o seu stand, fazendo ele evoluir para o Tusk Act 3. Eventualmente, o Johnny perde a posse desse pedaço da espinha, mas consegue manter o seu stand porque ele conseguiu evoluir ele. Costelas. Ninguém sabe seu dono original, mas ela foi encontrada pelo Valentine, que não apresentou nenhuma mudança significativa. Orelhas. São originárias de Sugar Mountain de seu stand, sendo trocadas por orelhas de coelho pelo gyro. Elas se fundem ao Johnny, que não apresenta nenhuma mudança significativa. Braço direito. Tem a mesma origem das orelhas e é trocado pelo gyro por um braço de coelho. Ele se funde a ele sem nenhum efeito em específico. Pernas. As pernas foram encontradas dentro de um filhote de lobo que o Johnny alimentou. Eles não perceberam que os filhotes ficavam seguindo devido à compulsão do cadáver de seguir seus escolhidos. Crânio. Foi descoberto pela Lucy quando ela achou o corpo quase todo completo na casa do Valentine. Nesse momento, um guardião em formato de anjo diz que ela irá ter que dar a luz a ele, e nesse momento a figura de um cadáver aparece na barriga da Lucy, que adquire o stand Ticket to Ride. Em um primeiro estágio, o poder desse stand é fazer as lágrimas dela se solidificarem. Quando o corpo é completo, a sua pele começa a cair, mostrando o cadáver por debaixo dela, que eventualmente irá matá-la. O poder primário desse stand é dar uma proteção divina ao usuário, que cria uma cadeia de acontecimentos que de alguma forma incapacita qualquer um que tentar fazer mal a ela. Eventualmente, ele é utilizado pelo Valentine para obter o D4C Love Train. E bom, só faltou explicar que fim que levou esse cadáver. Após o Valentine ser derrotado, o Diego Brando de outro universo tentou selar o corpo dentro de um cofre para ter o poder todo para si, mas acabou sendo impedido pela Lucy, que o matou, deixando-o em um cofre abaixo de uma igreja em Nova York. Anos mais tarde, outra pessoa ia tentar usar o corpo, mas isso já é um assunto para outro vídeo. Para terminar, eu queria mostrar uma entrevista do Araki onde ele menciona o cadáver santo. Ela está presente no volume 24 de Steel Ball Run para quem tiver interessado. Ele diz: "O que era o cadáver santo que apareceu aqui? Eu nunca expliquei completamente.
mas eu escrevi como um símbolo de pureza. Eu penso que o senso de pureza é extremamente importante, como a diferença entre o bem e o mal, a virtude e o que deveria ser respeitado. Isso pode ser entendido instintivamente. Você pode ter certeza que aquele que obtiver o corpo irá encontrar felicidade. E essa é toda a história do Cadáver Santo. Eu queria agradecer demais ao meu amigo que me ajudou tanto na produção desse vídeo, que na minha opinião é um dos melhores aqui do canal. Então eu deixo pra ele o papel de finalizar o vídeo. Pode falar aí, meu rei. Bom, então é isso. Foi uma honra participar desse vídeo. Tu é gente fina demais, João. Tudo de bom aí pra ti. Sempre foi meu sonho conseguir gravar um vídeo com você. Espero que tenhamos tirado as dúvidas sobre o Cadáver Santo. E eu tenho um canalzinho de Jojo com conteúdo bem duvidoso. Se puder, dê uma passadinha lá. O nome do canal, como devem suspeitar, é Tim da Montanha. É isso e arrivederci.